Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada família, cada lar nesta noite. Acabei de chegar da igreja neste momento e senti de Deus de falar um pouco mais da palavra do Senhor para cada lar, para cada família, principalmente para os líderes, lideranças, pastores, evangelistas, presbítero, diácono, missionário, missionária, que Deus colocou um chamado na vida de cada um de vocês, de nós, e nós precisa se dedicar a este chamado, porque ser um obreiro, fazer a obra de Deus é uma responsabilidade tremenda, principalmente quando se trata do rebanho do Senhor. A Bíblia fala que a igreja do Senhor é como a menina dos olhos dele. Aleluia. Qual é a responsabilidade, irmãos, de um líder? Neste momento eu quero agradecer a Deus pela minha família, meus filhos, meus netos, minha esposa. Bem, eu sou o pastor João, pela misericórdia de Deus, não porque às vezes merecemos, porque somos falhos, falhamos todos os dias, mas o Senhor é o nosso advogado, que podemos todos os dias também dobrar o nosso joelho e confessar todas as nossas fraquezas, como diz lá em João 2. Bendito é o nome do Senhor. Quero agradecer também a minhas irmãs, meus irmãos, meu sobrinho, primo, todos os meus netos, meus filhos, a igreja do Senhor, o ministério do Senhor, a obra do Senhor na terra, no planeta Terra. Bendito é o nome do Senhor. Quero dizer para os irmãos, já falei alguns vídeos, fiz alguns vídeos, já falei que eu não tenho estudo, não tenho formatura, não fiz nenhum curso de teologia, nem de bacharel, nada. E nem diploma de colégio, como eu já estudei. Estudava lá na roça, lá aquelas escolinhas lá na roça, no meio do mato. Eu começava a estudar, aí nossos pais tinham que tirar nós para ir trabalhar, né, para ajudar eles na despesa da casa. Imagina 10 irmãos, né, um pai sustentar sozinho ali, né? Não era fácil. E por isso, às vezes não tivemos a oportunidade de estudar. Aquilo que eu aprendi não veio da terra humana, mas sim veio do céu, o Senhor que vos ensinou. Anunciar o seu evangelho para aquelas pessoas que estão precisando de ouvir a palavra. Bendito é o nome do Senhor, porque nós não podemos parar, né? E não foi eu que escolhi, mas o Senhor que me escolheu desde o ventre da minha mãe. Aleluia. Também escolheu vocês. E agora temos que se dedicar e honrar esse chamado que o Senhor tem nos dado. Vamos falar nesta noite um pouco sobre a responsabilidade de um líder, de um pastor na igreja. A Bíblia descreve, irmãos, aleluia, aqui diversas, né, responsabilidades para um pastor. Na igreja, irmãos, incluindo os ensinos da palavra, nós temos que ter cuidado com o ministério pastoral, a proteção contra os falsos ensinamentos, a liderança
tem que ser o exemplo de vida para a igreja e também para o mundo, né? Tem que ser luz, né? Temos que ser o exemplo. A igreja, para que a igreja venha se sentir em segurança no seu líder que está sob a direção, e se sentir protegida. Aleluia, porque uma verdadeira liderança, ele é humilde, ele não é equivocado, orgulhoso, ele não pode ser avarento, ele não pode ser aquela pessoa interesseiro pela gordura, né? E o leite das ovelhas. Porque a igreja, ela foi comprada com preço muito alto. O Senhor Jesus pagou este preço por nós ali na cruz do Calvário. Bendito é o nome do Senhor. Os ensinos da palavra, o cuidado do pastoral e a proteção contra os falsos ensinamentos e das lideranças é um exemplo de vida para a igreja, para o ministério e também para nossas vidas espirituais e para o mundo que está aí de olho sempre em nós. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Em Atos 20, versículo 28, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz: olhai para vós, né? Olhai, pois, aleluia, por vós, sobre todo rebanho, e sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu a bispo para aleluia, para apacentar-te a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Olha para você ver, o Senhor está nos ensinando como obreiro, como você, pastor, missionário, toda a classe do ministério, do porteiro até os mais elevantes do cargo da igreja. Temos que ter muito cuidado. Aleluia. Como está dizendo a palavra, olhai, pois, aleluia, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar-te a igreja de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, que ele adquiriu com seu próprio sangue. No livro de 1 Pedro, também no capítulo 5 e no versículo 2, bendito é o nome do Senhor, também fala. No livro de Efésios 4, 11, 12 fala, o rebanho, apacentai o rebanho. O que é apacentar um rebanho, irmão, de Deus? Aleluia. É que está entre vós, não por força, mas, aleluia, espontaneamente. Aleluia, espontaneamente. E nem por torpe ganância. Olha, irmãos, mas de boa vontade. Não podemos viver na direção de um trabalho ou num cargo, aleluia, pensando de se lucrar com coisas humanas financeiras da terra. A Bíblia fala que, aleluia,
que nós temos que, aleluia, apacentar e cuidar da obra do Senhor, é por amor, é por prazer. Tem que sentir aquela chama do Espírito no nosso coração e nos alegrar porque estamos fazendo a obra do Senhor de livre e espontânea vontade, não por ganância e nem, aleluia, mas por boa vontade, né? Cuidando bem daquilo que o Senhor te entregou nas tuas mãos, com humildade, respeitando, tá? Cada um, aleluia, bendito é o nome do Senhor, porque não tem ninguém maior nessa terra. A palavra do Senhor diz que nós venha diminuir, que o Senhor venha crescer sobre nós. Bendito é o nome do Senhor. E é Ele mesmo que concedeu uns para apóstolos, irmãos. O Senhor distribuiu as chamadas e os dons. Ele mesmo nos concedeu uns para apóstolos e outros para pastores e mestres, como vistas as profecias, aleluia, aperfeiçoamento dos santos, bendito é o nome do Senhor, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha aqui, a palavra do Senhor está deixando bem claro. Concedeu uns para apóstolo, outros para, aleluia, para pastor, outros para mestre, outros, aleluia, com vistas e aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Por que muitas lideranças vivem aí batendo cabeça? Né? Porque, às vezes, não quer fazer a obra de Deus por amor. Outros quer ganhar seus altos salários, carro de luxos, mansões. Não está nem aí para o sofrimento daqueles mais humildes. Os irmãos, que Paulo foi um dos maiores evangelistas nessa terra. Aleluia. E a Bíblia diz que Paulo evangelizava, ganhava as almas para o reino do céu, mas às vezes ele não tinha tempo de fazer tudo aquilo que a Bíblia fala que é o certo para fazer, para o crescimento e para ajudar o rebanho se alimentar, se fortalecer. Foi quando o Espírito do Senhor falou com ele, indicou ele, que ele separasse 7 homens, varões, honesto, perfeito, íntegro, homem de uma só mulher, que tenham freio na língua, no falar, para ajudar Paulo na obra missionária. Esses diáconos, eles começaram a contribuir para a obra.
Paulo com a sua obra missionária, mas ele despertava e ajudava Paulo nos momentos mais difíceis, onde que Paulo às vezes não estava em condições de fazer. Era cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Esses homens, irmão, cuidavam dessa área, porque antes a palavra de Deus que Paulo anunciava estava ficando sem muito efeito, porque ele ensinava, mas ele não tinha tempo de vê-la e apreciar a necessidade do povo, do rebanho. Cuidar das viúvas, saber como os órfãos que ficavam sem pai, sem mãe, as pessoas os menos favorecidos. E esses homens de Deus observavam e contribuíam a ajudar nessas áreas. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, para o desempenho do seu serviço e para edificação do corpo de Cristo, para honrar o nome do nosso Deus, o nome do nosso Pai, e que o povo reconhecesse que, aleluia, que Paulo tinha uma autoridade e sabedoria e obediência. E o povo passou a cair na graça de Paulo. E o trabalho das missões que Paulo fazia gerava frutos bons. As almas se rendiam. Ali abria uma igreja, em certo lugar, e ali gerava discípulos ali para ficar ali tomando conta daqueles rebanhos, bispo e outros diáconos. E Paulo partia para outra região, para fazer a obra dele, a obra do mestre. Aleluia. A proteção contra os falsos ensinos está em Atos 20, 29 e 31. Porque eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes entrarão no meio de vós. Aleluia. Aleluia. Propagando o rebanho que está dentre vós. Então, quer dizer, está um despertamento para que nós tenhamos cuidados com os falsos ensinos, as falsas condutas, da maneira que esse profeta, ou esse pastor, essa liderança está agindo com rebanho. Essa pessoa tem que ter sabedoria e, principalmente, ser cheio do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. A palavra do Senhor fala, irmão, que nós devemos obedecer os vossos líderes e submeter-lhes a eles. Hebreus 13, 17. As vossas autoridades
deles, porque velai por vossa alma, e como quem há de pastorear, aleluia, contais delas, que isso façai com alegria, e não gemendo, porque isso não a vós não seria nada proveitoso. Irmão, quando o pastor tem a chamada do Senhor, ele tem humildade. Ele não trata alguém por uma pequena maioria, é mais paparicado na igreja, não. Seja ele letrado, cheio de bacharel, anel de formatura, ou seja aquele obreiro ou membro que às vezes não sabe, não tem estudo, mas foi chamado. Ele trata todos igual, com amor, com mansidão, temperança, homem sincero e reto, marido de uma só mulher, vigilante, prudente. Ele não vai paparicar aquele só porque tem uma fortuna financeira maior do que o outro. Aquele que tem uma mansão, que tem um carrão importado, aquele que ganha um alto salário. O espírito da sabedoria que está nesse pastor, se ele tivesse mesmo chamado e ele tiver a presença, ele vai tratar aqueles que às vezes menos favorecido, que às vezes não sabe falar nem o português direito, às vezes não tem nem um salário para sobreviver, fica passando por prova, às vezes não pode, às vezes, nem contribuir aquilo que ele desejaria contribuir para a casa de Deus ou para ajudar. Mas o bom pastor, ele trata todos iguais, ama todos iguais, sem fazer essa decepção. Mas hoje em dia está difícil. Hoje em dia a maioria, já estou falando dentro do nosso meio das igrejas, você só vale aquilo que você tem. Se você tem uma bicicleta, o seu valor é só daquela bicicleta. Ele te olha, o seu valor é uma bicicleta. Se você tem um simples barraquinho para botar a cabeça de baixo, esse é o seu valor. Te olha para baixo. Uns colocam você para o escanteio, porque você não tem uma vida financeira boa, você não tem letra, às vezes você não sabe falar bonito, não sabe louvar bonito, não tem carrão, não tem mansão, não tem uma oferta gorda para contribuir ali. E você é menino desprezado ali, é olhado como menos superior na casa de Deus. Esse tipo de liderança, ele não foi chamado. Ele é um falso profeta. Tá? Porque a obra missionária de Jesus
era cuidar e zelar dos menos favorecidos. A obra que Paulo também fez foi a mesma coisa. E vice-versa. Não pode querer apacentar um campo como um meio financeiro para você viver na vida de luxo, não. Aquilo que entra dentro da casa de Deus, você tem que ajudar os mais necessitados, é para eles. Como o Senhor falou, que não poderia deixar faltar nada para os levitas, porque estava passando momentos difíceis. Nem para as viúvas, nem para os filhos que não tinham pai, os órfãos, aquelas pessoas carentes, as pessoas idosas, os menos favorecidos, as ofertas e dízimo, e tudo aquilo que eu arrecadava era para ajudar essas pessoas. Hoje não. A maioria está aí ganhando seus altos salários. Eu não vou dizer que é em todo o país, né? Que tem alguns países que é diferente. E passa no seu carrão pelo irmãozinho que está a pé ou de bicicleta. Ainda, às vezes, passa dentro de uma poça de água, ainda joga a água na cara do irmãozinho. Nem sequer para dar uma carona para ele. Na igreja, ele é invisível. Já tem aquelas pessoas escolhidas para dar oportunidade. Não é qualquer um, não. Aqui no Brasil já é assim. Às vezes aquela irmãzinha humilde que está lá no último banco, cabelinhos brancos, que anda com os joelhos calejados de orar e buscar o Senhor, até mesmo para o próprio pastor e o ministério. Eles não vê ela. É invisível na igreja. Mas Deus está contemplando e notando lá no livro dele que muitos lideranças aí que se acham cheios de pose, famosos, só quer se apresentar, ser famoso com muitos seguidores. Aleluia! Cuidado, pastores, os obreiros que vivem nesse rumo. Você vai ver aquelas pessoas que nem sabiam falar o português direito, aquelas pessoas simples, pessoas que mal ganhavam o salarinho para sobreviver, para não perecer, mas era reto. Vivia ali, ó, gemendo, calado, com seu joelho dobrado, obediente. Você vai ver eles fazer parte da igreja que vai subir. E você acha grandão com aqueles anelzão de formatura ou diplomazão na parede. Terno chique, gravata chique, todo cheio de carrão. Ganancioso, avarento, arrogante. Ser lançado no largo de fogo. E vai cumprir com aquela palavra que diz: Senhor,
Em teu nome eu orei para as pessoas endemoniadas, orei para os enfermos, fiz isso, fiz aquilo. Apartai de mim, maldito, que na verdade eu não vos te conheço. Você lembra lá daqueles irmãozinhos necessitados que mora lá no meio naquela favela, naquele barraquinho, que você nunca foi fazer uma visita, nunca foi lá saber se aquele irmãozinho está precisando de um pão ou de uma palavra. Apartai de mim. Alabaço me canta labacheia. Maldito. Bendito é o nome do Senhor. João 10:11 fala, cuidado pastoral. E o Senhor está dizendo, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Você tem feito isso? Carregar sua ovelha no colo? Como fez o pastor das 100 ovelhas? E foi atrás de uma que ficou ferida para trás? Diga aí, pastor, obreiros, líderes, estou falando de nós mesmos, para mim, para você. Desperta, tu que dorme. Desperta, líder, lideranças. Senão você vai ficar aqui e lançado no lago de fogo ardente. Cuidado. A Bíblia fala, não toqueis nos meus ungidos. Mas está falando de pessoas ungidas mesmo, que tem chamada, que tem caráter, que é um exemplo, não só para a igreja, mas também para a comunidade, aonde que ele passa. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quando você vai lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 2, o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, aleluia, mas, aleluia, espontaneamente, nem por top, nem ganância, mas de boa vontade. Tem que fazer a obra de Deus com alegria, com amor, com mansidão, temperança, íntegro, acolhedores, hospedadores. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Que Deus, não é fácil, irmão. Não é só chegar por aí e abrir uma portinha numa esquina e dizer, eu sou pastor. Pessoa toda despreparada, ignorante, arrogantes, não pede sabedoria. A sabedoria não é humana, não. Tem que pedir sabedoria do céu. Passa vergonha quando o inimigo se manifesta. Ele não tem autoridade para repreender nem sequer um mosquito na testa de alguém que está oprimido. Imagina legiões de demônios. Bendito é o nome do Senhor. Glória seja dada o nome do Senhor. Vós mesmos se levantarão homens, aleluia, homens de si, que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos e após si. Bendito é o nome do Senhor. 1 Timóteo 4:1 e até o 6. Ora, o Espírito afirma empressadamente que nós os últimos tempos, que nos últimos tempos alguém se apostarão da fé, escandalizarão da fé, enfraquecerão da fé, por obedecer
o espírito enganador de Satanás, os ensinamentos demoníacos. Olha aí, ó, o manual para essas pessoas que estão vivendo uma vida dessa daí, ó, né? Muitos já caíram, já se está no mundão aí fazendo a vontade de Satanás e era conhecedor da Bíblia de capa a capa. Por quê? Aleluia. Se corromperam da fé por obedecer o espírito enganador de Satanás, ensinamento de demônios. Irmãos, nós temos que ter cuidado, estamos chegando, a porta está cada vez se estreitando. Desperta tu que dorme, porque Jesus, o nosso Deus, vai pedir conta daquilo que você cometeu. E não adianta mentir, porque está escrito no livro dele. Alabaçu me canta alabaxeia. Como fala lá em 1 Pedro 5:3, nenhum corpo dominadores dos que vós foram confiados, antes tornado vós um modelo do rebanho. Olha que maravilha, irmãos. Aquele que faz a obra de Deus, é guiado pelo Espírito, homem sábio, manso, humilde. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Foram confiados e tornado um modelo para o rebanho do Senhor. Não só para o rebanho, mas também para a comunidade do Senhor. Quando olhamos lá em Eclesiastes 18, 12, 13, os bons pastores era referência. Olha aí. A igreja se sentia em segurança, porque estava sendo ensinado e administrado por homens de Deus, homens acolhedores, homens íntegros. Aleluias. O rebanho se sentia em segurança, a segurança do rebanho. Por isso, os inimigos de um rebanho tinham como estratégia de atacar aos pastores para dominarem o rebanho. E ferirão o pastor, também ferirão as ovelhas do rebanho. E só aí dispensarão. E as ovelhas ficariam perambulando como ovelhas sem pastor, sem rebanho. O rebanho ficava extraviado, porque o inimigo tem as suas estratégias. E quando o pastor não tem cuidado, nem vigilância, nem prudência, né? A Bíblia diz que o inimigo vai entrando de sutil com o seu sapatinho de algodão, até puxa o tapete daquele líder. E quando ataca a liderança, fica mais fácil de eles atacar o rebanho, de extraviar. Aí fica todos ali perambulando
como ovelha sem pastor. Bendito é o nome do Senhor. Marcos 26, 31. No seu tempo, Jesus lamentou todas essas coisas, essa situação. Vagando como ovelha sem pastor. A igreja fica ali, sem segurança, sem proteção, porque havia uma liderança despreparada, sem vigilância, sem prudência, sem humildade, e deixava o inimigo atacar e destruir o rebanho do Senhor. Que Deus, nesta noite, venha nos abençoar a todos de maneira especial. Que esta palavra venha penetrar no meu coração, no seu coração, que é líder, que é obreiro, e até mesmo no rebanho. Fica na paz do Senhor Jesus. E logo mais falaremos mais um pouco sobre a respeito dessa palavra. Que Deus é que nos dá os ensinamentos. Bendito é o nome de Jesus. Fica...